A imagem que você vê na sua tela neste exato momento é de uma impressora 3D criando uma carne sintética, um alimento feito em laboratório. E a pior parte disso é que a elite que controla este planeta quer obrigar você, eu, nossas famílias a comermos esse tipo de coisa daqui para frente. Eles não nos darão muitas opções e toda essa agenda já começa agora, neste exato momento. Veja só o aspecto dessa dita carne. Se parece com um alimento saudável, se parece com algo que em condições normais você daria para a sua família se alimentar todos os dias, bom, eu particularmente não. E digo mais a você, existem muitas chances de que por meio desses alimentos as pessoas tenham o seu material genético modificado. E eu digo isso pois certos artigos científicos aí de universidades muito respeitadas no mundo já disseram que irão modificar o material genético das pessoas, irão alterar a estrutura do DNA da humanidade por meio dos alimentos também, né? E tudo isso é uma agenda apocalíptica. A elite mundial, que é controlada pelos Benai Ha-Elohim e por Satanás, deseja obter o controle do DNA dos seres humanos, pois assim eles terão o controle espiritual das pessoas. Eu tenho explicado isso para você já há bastante tempo. Agora, retornando aqui, né, aos alimentos sintéticos, eles darão muitas desculpas, né? Eles já estão dizendo que a cadeia de abastecimento do planeta, né, de alimentos, ela não irá suprir os seres humanos daqui para frente, e nós já estamos vendo como ela está falhando, né? Mas isso tudo devido à própria elite mundial, e eu estarei provando para você como eles estão sabotando o sistema alimentício do mundo e gerando inúmeros problemas. E eles dizem que tudo que nós comemos hoje, né, a carne que você come, independentemente de qual animal seja, o arroz, o feijão, certos carboidratos, as frutas, enfim, todos esses alimentos, seja pela produção ou pelo consumo, né, estão causando aí uma catástrofe natural no planeta. E com esses novos alimentos, né, isso não acontecerá, pois de acordo com eles, todos esses alimentos produzidos em laboratório, eles não agridem o meio ambiente. Essa narrativa de agenda ambientalista será usada para implantar no mundo a nova ordem, não tenha dúvidas disso. E tudo isso já está acontecendo neste exato momento. Inclusive, essas imagens que eu mostro para você, desde o início do vídeo, são de uma matéria recente da Reuters, que anuncia que a carne sintética já chegou na Europa para o consumo. Pois é. E aí você pode me dizer, tá, Lucas, mas chegou na Europa, a gente não precisa se preocupar, eu mesmo não moro na Europa, moro no Brasil, e o Brasil não é um país muito desenvolvido. Até chegar aqui vai demorar anos. Eu digo para você, não vai demorar muito, não diz respeito a ser algo que vai chegar em países desenvolvidos ou não, diz respeito a uma agenda global. Então ela vai chegar em todos os locais da Terra, ok? E nós já temos inclusive data prevista para termos esse tipo de, entre aspas, alimento nos mercados aqui para a nossa população. De acordo com o jornal CNN Brasil, veremos isso em torno do ano de 2024 e 2025. Eu particularmente acredito que isso não é verdade. Eu vejo como sendo real essas carnes sintéticas e outros alimentos sintéticos chegando no Brasil a partir do ano de 2023. Nós sabemos que o próximo governo que vai assumir agora, né, o próximo presidente que foi eleito na última eleição, ele está muito ligado com a elite mundial, muito mais do que o atual, né? E isso terá inúmeras consequências para o Brasil. Muitas coisas que a elite deseja implantar e não implantou até agora, nós veremos a partir de 2023 no nosso país. E é importante que você entenda, eles não nos darão opção. Como eu disse a você, a cadeia de abastecimento de alimentos do planeta está sendo completamente destruída. Eles estão levando a fome para todos os continentes da Terra. E eu vou mostrar isso para você por meio de uma matéria recente, que mostra como as coisas estão muito feias. O título da matéria diz o seguinte: crise na Europa gerada pela batalha na Ucrânia obriga britânicos mais pobres a comerem ração de cachorro.
Você não ouviu errado. Isso está acontecendo no território mais próspero da Terra, que é a Europa, né, onde as pessoas têm um ótimo índice de desenvolvimento humano, elas compram comida de forma muito mais acessível, com o salário que possuem, conseguem pagar suas casas, comprar carros de forma mais fácil. O continente mais próspero da Terra sofre agora com a fome. Assim como a Ásia, assim como a própria Oceania se prepara para a fome. Eu mostrei para você uma matéria recente disso, né? Por conta dos apagões e por conta da inflação. Tudo isso é apocalíptico. O Messias, no capítulo 24 do livro de Mateus, nos avisou que durante os tempos do fim haveria fomes em todos os lugares. E também o livro de Apocalipse nos fala que muitas pessoas serão vitimadas pela fome. Este cenário já está presente no mundo em que vivemos. Deixe-me ler para você um trecho dessa matéria que fala sobre a fome na Europa. A crise que assola a Europa, onde os preços da energia e dos alimentos disparam a cada dia, é um reflexo direto das sanções impostas contra a nação russa por conta da batalha, né, que começou no início do ano de 2022. A realidade gradualmente bate à porta e os primeiros a enxergarem são os mais carentes. A situação em algumas cidades está tão extrema que as pessoas estão comendo ração de cachorro ou de outros animais de estimação para sobreviver. Pois é. E como eu disse a você, todo este problema no abastecimento alimentício mundial, ele é deliberado, ele está sendo causado pela elite, ok? E eu provo para você, eles não escondem isso. Recentemente, o The Telegraph, um jornal do Reino Unido, publicou a seguinte matéria. Veja só. Holanda fechará até 3.000 fazendas para cumprir regras da União Europeia. E a matéria é muito extensa, mas basicamente eles dizem, né, que são regras que dizem respeito à agenda ambientalista, né, que desejam aí salvar a terra, o clima e etc. E também existem outros interesses por trás. E o porquê essa notícia é tão relevante? Eu explico para você. A Holanda é a nação que mais exporta alimentos na Europa, que mais cultiva e mais exporta. Tanto carne quanto certos tipos de grãos e outras coisas. Então, qual é o cenário que nós temos? A Europa enfrenta a fome. Pessoas estão procurando por comidas até mesmo de animais para se alimentarem, para alimentarem suas famílias. E aliado a isso, a fome que já existe na Europa, nós temos a nação que mais produz alimentos por lá, fechando 3.000 fazendas. O que é um número assustador, levando em consideração que a Holanda possui em torno de 12, 13.000 fazendas em seu território. Pois é, eles estão gerando essa fome, eles querem isso, eles querem o colapso civilizacional. E existem inúmeras questões que nós precisamos estarmos atentos aí, né? Inclusive a própria questão da inflação, né? A Bíblia fala que nos tempos do fim, as pessoas iriam trabalhar e não conseguiriam comprar, né, nada de trigo, não conseguiriam comprar nada para comer, né? Esse é o cenário que nós estamos nos encaminhando. Inclusive, é um cenário que o Brasil já começa a se preparar para enfrentar a partir do ano de 2023. Recessão, inflação e por aí vai, né? Nós estamos vivendo tempos proféticos, meus amados, e muitas coisas irão acontecer daqui para frente, a partir de agora, né? A carne sintética, as frutas sintéticas, outros carboidratos sintéticos chegam nesse momento. E, na minha opinião, serão aí mais algumas das ferramentas usadas pela elite para perverter o templo santo no qual habita o Altíssimo, que são os nossos corpos, né? Inclusive eu já trouxe matérias provando para você que eles fariam isso, né, que eles alterariam a estrutura humana por meio dos alimentos. Enfim, é importante que nós possamos compreender que quem controla os alimentos controla as pessoas, né? Veja, por exemplo, um quadro próximo de nós. Eu falei da Europa, mas eu trago aqui mais para perto. Veja o que nos últimos anos os nossos irmãos venezuelanos têm enfrentado. O que eles fazem para poder sobreviver.
Realmente é caótico o que acontece na Venezuela. E as pessoas, sem condição nenhuma, saem de lá, fogem de lá para outras nações que estão por perto, inclusive para o Brasil. Veja, existem pessoas na Venezuela que, por conta da fome, em ações desesperadas, comem inclusive animais de esgoto, como ratos. Pessoas que comem até mesmo cachorros. E por aí vai. É realmente muito triste. É o cenário apocalíptico que a Bíblia já descrevia há mais de 2000 anos. Eu peço a você que, se não for inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, e também, se não for seguidor da nossa página do Facebook, siga, para que não perca nenhuma notícia, pois em breve eu estarei retornando com mais informações aqui para você. Um abraço a todos e que o Criador abençoe suas casas e suas famílias.